Beleza, a gente está de volta e a gente já quer colocar você, que está aí do outro lado da telinha, no meio da nossa discussão, através da nossa enquete do dia. A pergunta é: qual será o resultado do jogo desta quarta-feira na Arena Corinthians? Da vitória do Timão? Dá empate ou empate? Ou não tinha que ter empate, Celso? Por que não? Por que não? Porque o Corinthians vai ganhar do Fortaleza, do Rogério Ceni, ponto. Boa noite, Celso. De novo, boa noite. Quem está em casa, vota no site gazetesportiva.com, por favor, na nossa enquete, para a gente computar. Tá. E vota também pela hashtag no Twitter, Gazeta Esportiva, se o Coringão vai se dar bem sob a direção do Coelho. E também o WhatsApp, 994791633. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui no estúdio, que é o Miguelzinho, que vocês conhecem, que manda vídeo de WhatsApp pra gente, pois ele está aqui. Não de é olho no meu lugar. É do Celso, mas não é o Celso. Ele tem 10 anos, Celso. Você parou de crescer com 10 anos? Parei. Enfim, eu não posso falar agora. Não fala, Celso. Não vou falar. Melhor não, o horário. É bullying isso, não, né? O quê? Da sua parte? Tá gravado. Então segue, daqui a pouquinho o Miguelzinho dá a opinião dele também. O que vai ser de Corinthians? Olho no lugar. Vai meu substituto. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Respondendo a sua pergunta, empate faz parte do jogo, mas da Corinthians. Bom. Viu? É pegadinha. E aí, Garrafa? Eu penso assim, o São Paulo o Fortaleza tem um técnico ótimo, ex-jogador de São Paulo, Rogério Ceni, tem um time ajustadinho, não é verdade? São Paulo é porque já acessou o Rogério Ceni, né? E tem um time ajustadinho, né? Não tá vivendo nenhuma crise, mas da Corinthians. Você sempre faz isso, né, o Garrafa? Bom, então vamos pro palco desse jogão aí com o nosso repórter Jonas Campos e as informações de Corinthians e Fortaleza. Boa noite, Jonas! Oi, Michele, Celso, Garrafa, amigos e amigas do Gazeta Esportiva, muito boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui de Itaquera, olha, entrando no clima da enquete, o retrospecto do Rogério Ceni contra o Corinthians é desastroso. O Rogério nunca conseguiu vencer o Corinthians como treinador de futebol. São 6 jogos e ele nunca venceu a equipe alvinegra. Hoje vai tentar essa façanha aqui na Arena de Itaquera. A bola rola 7h30. Nós estamos falando aqui de uma área cobertinha da arena, porque neste momento vamos passear aqui com o Giovanni de Cássia, o Rafa Santos. Uma garoa leve aqui em Itaquera, um friozinho dominando aqui a região, o estacionamento ainda tranquilo, expectativa de 21 mil torcedores, pelo menos até ontem, né? A parcial era essa, devemos ter cerca de 25 mil torcedores no jogo de hoje, um jogo bastante importante para o Corinthians, o primeiro jogo do Timão sem Fábio Carille, demitido no último domingo depois da goleada sofrida para o Flamengo. O Corinthians passando por uma reformulação danada. Ao todo foram 7 saídas, incluindo também a saída do Emerson Sheik, coordenador de futebol, né, que fazia parte da diretoria do clube. Enfim, e hoje o Diego Coelho no comando técnico. É verdade que o Corinthians já está apalavrado, não é oficial, mas já está apalavrado com o Thiago Nunes, que estava no Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho a gente vai falar de todos os bastidores envolvendo essa negociação, mas hoje o Timão vai de Diego Coelho e a torcida já com expectativa de mudanças no time, viu, meus amigos que acompanham o Gazeta Esportiva? Expectativa de mudanças nessa equipe do Corinthians. Se espera um time com Janderson, Pedrinho, Matheus Vital e Mauro Bocelli aí como quarteto ofensivo desse time. O Coelho já não tem o Cássio, o Fagner e também o Wagner Love, todos lesionados, além do Everaldo, que já estava no departamento médico e agora passa por fortalecimento muscular. Jogadores que estão sendo preparados por derby contra o Palmeiras no final de semana, mas muita expectativa em torno desse time aí com esse quarteto que eu citei, repetindo: Pedrinho mais centralizado, Janderson pela direita, Matheus Vital pela esquerda e o Bocelli centralizado, para todo mundo conhecer esse Corinthians com a cara do Diego Coelho, que falou tudo o que espera desse time, a mudança de comportamento. A gente mostra agora um trechinho da entrevista coletiva de ontem desse técnico interino que tem essa difícil missão de reestruturar o Corinthians nesse momento de crise. Olha só. A gente está vizinho aqui, mas ao mesmo tempo a gente fica longe. A gente não se intromete muito nas coisas do profissional quando a gente está na base. Eu encontrei um grupo preocupado, porque a maioria dos jogadores aqui eu conheço e eu sei o que eles querem e quando eles estão chateados com qualquer tipo de situação. A gente encontra um grupo chateado, que tem algumas rodadas que não vence, vem de um jogo chato, mas passou.
são grandes jogadores, são homens. Já honraram muito a camisa do Corinthians. Os jogadores têm história ali dentro, precisam ser respeitados ali dentro. A situação que eu procuro fazer depois que eu decidi ser treinador, porque ainda não sou, está muito longe ainda de chegar ao nível de alguns treinadores que nós temos no país, agressividade, comportamento, luta, taticamente, fazer com que o time jogue, que sufoque o adversário. E isso não é fácil. Você tem que criar uma situação, você tem que ter tempo para isso. Mas o que eu quero para o Fortaleza e que os jogadores querem é a vitória, a gente vai conseguir de qualquer maneira. Aí o Coelho, a gente percebe que ele tá rouco, né? Tava rouco nessa entrevista coletiva, porque o homem grita demais durante os treinamentos, cobra bastante intensidade do time, por isso essa expectativa de um Corinthians bastante intenso hoje contra o Fortaleza aqui na Arena de Itaquera. Corinthians que neste momento é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 45 pontos, está a 7 pontos do 4º colocado do campeonato, né? O último integrante do G4, que é o São Paulo Futebol Clube, e o Corinthians há 8 jogos sem vitórias, são 4 derrotas e 4 empates nas últimas 8 partidas. O Timão, portanto, tentando dar a volta por cima contra um Fortaleza de Rogério Ceni, que vem bem, vem na 12ª colocação com 36 pontos dentro dos objetivos do Fortaleza na temporada, que é a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. O Fortaleza que está a 4 jogos invicto, vem de 2 vitórias e 2 empates a equipe do Rogério Ceni. E daqui a pouquinho, Michele, Celso, Garrafa, amigos do Gazeta Esportiva, a gente volta ao vivo aqui de Itaquera, junto com o Thiago Salazar, setorista que sabe tudo do Corinthians, do site gazetesportiva.com, para falar dos bastidores dessa chegada do Thiago Nunes. Ainda não é oficial, mas já está apalavrado com o Corinthians. Michele, a gente já volta então. Brigadão, Jonas Campos. E aí, o Coelho... Bom, primeira coisa, o Coelho precisa cuidar da voz, precisa cuidar da voz, tem umas dicas de fonoplastia, né, de produção de voz, projeção de voz, para que ele tenha o máximo de rendimento e o mínimo de esforço. Onde ele encontra isso tudo? Com você, Celso Cardoso. Também. É sério, Coelho, pior é que é verdade, tem que conversar com o Celso. Para que tenha, né, para não desgastar tanto, né, as cordas vocais. Só temos 2 cordas vocais, só tem 2. E ter ainda uma projeção ainda mais forte. Pode ter calo, pode dar calo várias coisas, né? nas cordas, pode ter um monte de problema ficar com a voz assim, tanto que agora no jogo ele vai ter que projetar a voz e ninguém vai ouvir. E a coletiva depois do jogo? Vai sobrar o quê? Não, nesse jogo ele vai fazer mímica. Mas para alguns técnicos, de repente, ficar fônico na coletiva pode ser uma solução. É uma solução. Eu estou brincando com o Carille, que eu respeito muito, acho que fez um belíssimo trabalho no Corinthians, mas as coletivas contribuíram para que esse casamento dele com o Corinthians fosse para o espaço. Imagino que o Corinthians vai ser um Corinthians mais agressivo mesmo contra o Fortaleza e discordo já de antemão daqueles que dizem que os jogadores do Corinthians fizeram corpo mole para derrubar o Carille. Talvez seja mais agressivo por filosofia do treinador e pela armação do time. Uma mudança que eu já vejo com bons olhos pode não dar em nada, mas a probabilidade de dar certo é muito maior, que é o Pedrinho pelo meio, Garrafa. Quando você tem o Pedrinho pelo meio, um jogador como o Bocelli, que ele faz muito bem o pivô, se movimenta ali na frente, e 2 jogadores ágeis pelo lado, né, velozes, a possibilidade de você ter bom resultado, ela é gigantesca. E mais que isso, né, Celso? O Janderson, o garoto Janderson, estava pedindo passagem há muito tempo. Né? E o Carille com muita reticência para colocar ele como titular. Como foi com o Pedrinho no passado? Não sei, eu sinceramente não entendo, até porque o Carille foi um cara ligado à base do Corinthians também, mas enfim, era a filosofia dele. O Diego chega, mexe em situações pontuais, essa do Pedrinho, a gente está muito ansioso para ver o Pedrinho realmente jogando ali pelo meio. O Janderson, gostei demais. O Gabriel... O Ralf é um jogador de muita marcação, o Gabriel sabe marcar e sabe sair jogando. Então, o Corinthians precisa de vitória, 8 jogos sem vencer, então vai com o Gabriel, acho que acerta também. Lá na frente, essa história do Carille está insistindo com o Gustavo, a gente sabe, nada contra o Gustavo, é só bola alçada na área. O Bocelli, se não é um brilhante, se até agora não provou, mas é um jogador que tem mais qualidade. É um jogador que a bola, pelo menos, não bate nele, ele sabe dominar, né? Então, acho que acerta também no Bocelli. Então, as alterações que o Coelho fez me agradaram. A preocupação é a ausência de um jogo tão importante para o Corinthians,
do Cássio, que é referência lá atrás, e propriamente do Fagner. Esse Michel Macedo, com todo respeito, vai encostar uma barca lá, o Salazar pode confirmar, o Jonas também, vai encostar uma barca grande lá no final do ano, né? E acho que um dos primeiros a pular na barca é o tal do Michel Macedo. Se não pular, vamos jogar ele. Porque ele não é jogador pro Corinthians, entendeu? Então o Corinthians perde muito na ausência do Fagner. E hoje é jogo de vida ou morte pro Corinthians. Ó, o Corinthians tem 45 pontos, Goiás enfrenta o Atlético Mineiro em Minas. Se vencer e o Corinthians perder ou empatar, né? Se o Corinthians perder e o Goiás vencer, Goiás passa o Corinthians sai da zona de pré-Libertadores, e o Bahia, se vencer a Chape em Salvador, o que é muito provável também, são dois times de olho na vaga do Corinthians. O Corinthians tem que ganhar a qualquer custo. Hoje é decisão, não é um Corinthians e Fortaleza qualquer. Vamos fazer contato com as informações do jogo entre Corinthians e Fortaleza? Pode pôr na tela, chileno. Quem tá lá? 2 repórteres. Jonas Campos e Thiago Salazar. Boa noite, galera. Michele, voltamos aqui da Arena de Itaquera, agora ao lado de Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Jonas, todo mundo aí da Gazeta Esportiva. Corinthians já escalado, hein? Corinthians já escalado e tem novidade, né? Tem novidades, escalação do Corinthians fresquinha para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Timão vem com Walter no gol, Michel Macedo, Manuel, Gil e o Danilo Avelar. Meio campo com o Gabriel, uma novidade ali como primeiro volante, junto com o Júnior Urso. E aí um quarteto que foi aquele esperado que a gente trouxe até na primeira entrada, com o Matheus Vital, o Pedrinho, o Janderson e o Mauro Bocelli. Tendência, Salazar, é termos o Pedrinho centralizado, como tanta gente espera? É o que tanta gente espera, inclusive o empresário do Pedrinho. Eu falei com ele durante a semana e ele até me citou, agora sem o Carille, o Pedrinho deve ganhar oportunidade no meio. Ele até revelou que isso também vai ajudar na renovação de contrato do Pedrinho, que deve acontecer em janeiro. Mas os destaques desse time saem Ralf e Gustavo do time titular. E o quarteto de fora, Cássio, Fagner, Wagner Love e Everaldo. Os 4, muito provavelmente, pelo que eu conversei com o pessoal aqui nos bastidores, os 4 devem ficar à disposição para sábado contra o Palmeiras no Pacaembu. O pessoal aí no estúdio gostou dessa escalação do Corinthians, o primeiro timão escalado pelo Coelho? Eu gosto muito, acho que o Coelho realmente já está dando cara que vai ser uma nova fase no Corinthians, uma fase mais agressiva, com um volante que sai mais para o jogo, o Pedrinho centralizado. É o que a gente já esperava, né? E a expectativa das melhores. A minha preocupação é só com o Michel Macedo e a ausência do Fagner, mas queria saber lá dos nossos 2 repórteres, o Sabem Tudo, né, do Corinthians, o Jonas e também o Salazar, porque foi a polêmica do começo do programa. O Thiago Nunes, ele não assume esse Corinthians, né, rapaziada, porque é uma decisão dele, o Corinthians aceitou, o Corinthians queria. O que vocês podem nos passar? Porque eu não estou gostando dessa ideia, não. Para mim, Thiago Nunes tinha que colocar o bumbum no banco já sábado contra o Palmeiras. É isso, Garrafa. Essa é uma polêmica, né? Do Thiago Nunes não assumir o Corinthians imediatamente, né, Salazar? A coisa ainda está enrolada burocraticamente, pelo menos nenhum anúncio oficial, mas já podemos afirmar que o Thiago Nunes é o técnico do Corinthians em 2020, certo, Salazar? E Coelho até o fim do ano? Quais são as suas informações? É isso, as informações de início já eram essas, né? O Thiago, desde o início, passou para o Corinthians de que não pegaria, não assumiria nenhum time, nem o Corinthians, nesse campeonato. Não assumiria um segundo time no Campeonato Brasileiro. É uma exigência do Thiago Nunes que foi passada pelo empresário do Thiago aos dirigentes do Corinthians. Por que ficou isso aí? Não, mas será que ele não assume, não assume? Porque o Corinthians insistiu, o Corinthians não revela, mas nós temos informações de bastidores de que o Corinthians insistiu muito, principalmente quando soube que o Atlético desligaria, de que o Thiago não terminaria o ano lá. A princípio o Thiago queria terminar o ano lá. Quando o Corinthians soube, bom, então já que você não é mais técnico do Atlético, começa agora aquele. Não, eu vou começar. O Thiago Nunes vai começar a trabalhar, mas vai começar a trabalhar nos bastidores. Aquela questão, lista de dispensa, lista de reforços, tudo pro ano que vem, é o Thiago quem vai fazer sentado com os dirigentes do Corinthians. Enquanto isso, Diego Coelho é quem ficará no campo. Hoje aqui o Coelho estreia na sua sequência de 8 jogos à frente do Corinthians, na missão de levar esse Corinthians para a próxima Copa Libertadores da América. Missão difícil e, portanto, essa tendência do Thiago Nunes trabalhando inicialmente nos bastidores, pessoal. Muito bem. Aquela história que a gente estava falando no começo do programa. O que é combinado não é caro. Se alguém me convida para fazer determinada coisa e eu digo, olha, mas só quero assumir a partir de tal data, ponto. E mesmo assim, a instituição quer,
o clube quer, não tem o que discutir. Eu já ia perder a vontade, ia falar, ou vem agora ou não vem mais. Eu quero esse cara É um direito do Thiago, ok, é um direito do Thiago, mas o Corinthians, pela sua grandeza e pela sua urgência, tinha que tentar demovê-lo dessa ideia. Sim. Ou então parte para uma outra questão. E a gente também falava no começo do programa, e eu tenho essa informação, mas repito, aí os meninos sabem muito, meninos no bom sentido, né? Sabem muito mais do Corinthians do que eu, porque estão lá diariamente, de que, olha, a Arca de Noé no final do ano será grande. Quem fica, quem sai, como é que tá esse Corinthians aí, rapaziada? O Garrafa falando, Salazar, que a Arca de Noé será grande em termos de saída para o ano que vem, né? Esse Corinthians se reformulando, mas até uma questão sobre a economia do clube interessante, essa mudança de comissão técnica já traz bastante economia para a direção do Corinthians, né, Salazar? Já tem até alguns números, enfim, é um negócio bastante benéfico financeiramente essa mudança de comissão técnica no aspecto financeiro para o Corinthians, né, Salazar? São aquelas coisas que o Corinthians sempre vai evitar falar, salário principalmente, são coisas que o clube oficialmente, em on, como a gente chama, todo mundo sempre evita, mas eu apurei, eu tenho a informação, não só eu, tem mais jornalistas aqui que cobrem o Corinthians, de que é o seguinte, o vem com 4 profissionais, tá? O Carille saiu o Carille e saiu só um profissional junto com o Carille. O resto, o Fabinho era do clube, o Valmir também era do clube, mas o que o Corinthians vai economizar aí é o seguinte, a chegada do Thiago com esses 4 profissionais vai gerar ao Corinthians um custo mensal de aproximadamente R$800 mil, tá? E isso é um número muito próximo do que o Corinthians já gastava mensalmente só com o Carille. Entre salários, luvas e premiações, o Corinthians já gastava isso, um número bem próximo disso, há quem diga que é até um pouquinho superior, só com o Carille. E agora vai gastar isso com o Thiago e mais os outros 4 profissionais que o acompanham aqui no Corinthians. Então é uma grande economia mensal para o Corinthians com uma comissão técnica totalmente reformulada. E a expectativa de que com essa economia na comissão técnica o time tenha mais recursos para pensar no elenco em 2020, né, Garrafa? Pergunta para o Salazar se ele sabe quem são prováveis jogadores que vão sair do Corinthians no pique. Salazar, no pique, como diria Roberto Avalone, quem são os principais nomes nessa lista de saída do Corinthians? Quem que pode sair do Corinthians no fim do ano? É importante destacar que assim que ficou... O Thiago vai falar assim que saiu o anúncio, não saiu o anúncio ainda, né? Mas assim que ficou acertado que é o Thiago que vem, muita gente já começou a especular. O Marcelo Cirino é um jogador que é do Atlético, o Corinthians tem interesse, é um jogador que viria de graça, muito provavelmente vai aparecer no Corinthians no ano que vem, mas é importante destacar o seguinte, o que o clube em off, tá? Com as pessoas com quem eu conversei, o que me passou? Me passou que isso ainda não existe, tá? Não existe lista de dispensa, nem lista de reforços. O Corinthians quer primeiro sentar com o Thiago. Então, assim, não existe essa lista. Mas é claro que a gente sabe que, por exemplo, Manuel é um zagueiro muito caro. A gente trouxe essa notícia com exclusividade no site. O Manuel, o empresário dele, tenta um desligamento amigável com o Cruzeiro. Porque se houver esse desligamento amigável com o Cruzeiro lá, ele senta para negociar com o Corinthians, apenas com o Corinthians. Não depende de nenhum outro interesse, de nenhuma outra vontade, de nenhum outro clube. Então, assim, mas é um jogador caro, é um jogador... Então, assim, essa lista ainda vamos ter que esperar um pouquinho. Até porque esses 8 jogos aí vai mexer muito nesses nomes também. E uma última informação aqui, nossa saideira. A gente imagina Thiago Nunes sendo aí apresentado até o fim dessa semana, hein? Né? Pelo que eu senti dos bastidores, a ansiedade dos dirigentes, acho que até sábado, o derby, o clube anunciou oficialmente Thiago Nunes como técnico do Corinthians.